Fala, povo do Avivamento! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, a gente vai falar sobre uma passagem da Bíblia. Está lá em Mateus 14, versículo 25 ao 32. Vamos lá? Mas, à quarta vigia da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é fantasma, e gritando com medo. Jesus, porém, logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temas. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se é tu, manda-me ir até a você. Então Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salve-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Pessoal, essa passagem aqui, esse momento aqui com Jesus e com os seus discípulos, aconteceram depois dos acontecimentos que Jesus multiplicou o pão e os peixes, sabe? Aqui nos mostra que quando fala assim, a quarta vigia da noite, é que antigamente os judeus, eles dividiam a noite em 3 partes de 4 horas. Ou seja, essa hora aqui era das 3 às 6 da manhã. Mais ou menos. Das 3 da manhã até às 6 da manhã. Não tem um horário específico, mas é a partir das 3 da manhã e até às 6. Essa parte da noite, que é a quarta vigia, seria das 3 da manhã às 6 da manhã. Aqui a gente vê que Jesus aparece para os seus discípulos em cima da água, em cima do mar. Mas muitos dos seus discípulos se assustaram, né? Teve medo. Por quê? Porque nessa parte estava tendo uma tempestade, vento forte, as águas subiam e desciam, sabe? E muitos deles teve medo. Mas Pedro reconheceu Jesus. Porque falou assim, se é tu, manda eu ir até você, que aí eu vou saber, né? Que é Jesus, então eu vou lá contigo e vamos nessa, né? E aqui fala que Pedro teve fé. Pedro, ele teve essa fé. Que tipo, mano, eu vou até lá, vou caminhar sobre as águas também. Porque Pedro tinha acabado de ver Jesus fazer, digamos assim, um impossível, que seria multiplicar o pão e o peixe para alimentar uma multidão imensa. Então ele tinha acabado de ver isso. Então ele falou assim, peraí, se Jesus está mandando para mim ir lá, eu vou lá. Eu vou andar também. Entendeu? E aqui na passagem fala que
que Jesus manda ele ir até ele, e ele andou sobre as águas, ou seja, ele deu passos, né? Ele acreditou que ele era capaz, que Jesus, através dele, usando Pedro, ele era capaz de andar sobre as águas também, né? E aqui fala que ele andou sobre as águas para encontrar Jesus, mas teve medo. Por quê? Porque ele sentiu o vento. Ele sentiu que o entorno dele estava uma tempestade. E fez o quê? Aqui fala bem específico. Ó, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a afundar, ele já falou: Senhor, me salva. Começando a afundar. Ele não estava se afogando já. Não. Ele estava começando a afundar. E aqui fala também que imediatamente, ou seja, Jesus estendeu a mão. Ou seja, ele estava muito próximo de Jesus. Nesse momento. Ele estava muito próximo. Ou seja, ele estava muito próximo de ganhar a bênção também. Né? Estava muito próximo. Porque Jesus só estendeu a mão e tirou ele de lá. Ou seja, mano, ele estava próximo, tipo, meio passo de tá tudo bem. Porque ele estava do lado, estava próximo de Jesus ali. Jesus só precisou estender a mão para ajudá-lo, porque ele sentiu medo. Então, gente, e aqui fala que os dois subiu no barco e o vento se acalmou. Gente, o que essa passagem nos ensina? Que a gente tem que ter fé em Jesus, independente, fé em Deus, independente da situação ao nosso redor. Mesmo que a gente sinta um vento forte, mesmo que a gente sinta que não tem saída muitas das vezes, ali, Jesus pegou esse conceito de mar aberto, né, de tempestade, porque era do dia a dia de Pedro e dos seus discípulos, porque a maioria era pescador. E levando esse ensinamento para o dia de hoje, o que seria essa tempestade na nossa vida? Talvez uma amizade. Sim, talvez uma amizade. Que faça com que a gente se de um propósito. Porque Jesus estava chamando Pedro. Ele falou: Pedro, vem, eu tô aqui, ó. Dá 10 passos. Pedro deu 9. Quando ele ia dar o 10º, ele sentiu o vento e falou: opa, peraí, tô num lugar hostil, né? Tô num lugar diferente, tô num lugar tenebroso aqui. Peraí, mas Jesus estava na frente dele. Estava na frente dele. Um passo de receber a vitória dele. Um passo de ele não ter caído. Mas aconteceu o que acontece. A gente se distrai. Né? Muitas das vezes pode ser um amigo, ou pode ser uma rede social, pode ser nossa tempestade, ou um momento de tranquilidade. Momento de tranquilidade. Fala assim: não tá acontecendo nada. Aí quando você vê, ou um vídeo que você assiste, né? Uma conversa que você ouve, uma música que você escuta, fala: não, isso aí não tem problema. Não tem palavrão, né? Não tem palavrão, fala de amor. Então não tem problema escutar música secular. Não tem. Porque fala de amor, né? Muitas das vezes é essa tempestade que nos desvia do propósito de Deus em nossa vida. Porque, cara, Pedro aqui,
ele tinha acabado de ver, voltando ao assunto, ele tinha acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe para alimentar a multidão. E ainda sobrou, né? Porque a abundância de Deus é tremenda que ainda sobra, né? Enfim, e Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele ainda conseguiu dar uns passos sobre as águas. Mas ele, em um breve momento, ele tirou a atenção. Ele tirou a atenção de Jesus. Perdeu o foco. Por quê? Porque ele se importou com o seu redor. Se preocupou com o vento forte, sendo que na frente dele tinha um porto seguro. Jesus estava ali, que antes fala aqui que quando Jesus está andando sobre as águas, os outros discípulos, eles se assustaram e gritaram que era fantasma, mas Jesus fala aqui, ó: tem de bom ânimo. Calma, gente, sou eu. Calma, sou eu. Ele tranquiliza, né? Ou seja, ele é um porto seguro pra gente, né? Ele é um porto seguro. Então essa palavra nos fala que se nós mantivermos a nossa fé em Cristo, a gente vai conseguir maravilhas. Mas nós também nos temos que prestar atenção para que a gente não possa ser como Pedro também, de se importar muito com as amizades, colocar as amizades em primeiro lugar, colocar um jogo de futebol em primeiro lugar, ao invés de Deus, ter um foco em Deus, né? Ou um aplicativo de rede social, né, gente? Então aqui nos fala que Jesus, ele é o nosso porto seguro. Também nos faz refletir que, por mais que esteja difícil ao nosso redor, por mais que esteja difícil em nossa casa, que a nossa família não aceita que a gente vai para a igreja e vice-versa, ele nos mostra aqui também que ele é o nosso porto seguro, que ele está ali presente. É só a gente manter o foco. É só a gente manter o foco em Deus, que ele vai nos sustentar. Ele está ali de prontidão, de imediato. Igual aqui aconteceu. Pedro começou a afundar. Começou. Sabe? Quando você pisa numa poça, sabe? Você se assusta. Foi assim com Pedro. Pedro começou a afundar. Ele falou: não, Senhor, socorro, socorro, socorro. Né? Começou. E Jesus de imediato, falou: não, Pedro, tô aqui. Calma. Tô aqui. Né? Tô aqui. Pro que deve é. Não se importa. Aqui ele nos mostra que não importa a situação que a gente vê que seja impossível, para ele tem solução. Para Jesus tem solução. Porque Jesus é a calmaria que a gente precisa. Jesus é a calmaria que a gente precisa no momento de tribulação, no momento de dificuldade. Pedro teve seu momento digamos, de espontâneo, de chegar e descer do barco e andar? Sim. A gente pode ser igual a Pedro também, de tomar de pegar as oportunidades que Deus nos coloca. Mas que a gente não seja também igual a Pedro, de duvidar de Deus. De duvidar que Jesus pode fazer infinitamente mais de nossas vidas. Porque Jesus nos chama para pregar o seu evangelho, para fazer grandes coisas. Mas a gente não pode duvidar dele.
que Ele pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Por mais que esteja difícil ou não, que a gente confie nele, que a gente venha a entregar o nosso caminho a Ele, para que por mais que o vento sopre, Ele, Jesus, tem a autoridade para acalmar o vento, para acalmar o mar, para abrir uma porta que esteja fechada. Ele tem autoridade. Então, gente, meditem nisso, sabe? Foquem em Cristo, foquem em Deus. Não deixe que a situação no seu lar, ou no trabalho, ou as pessoas do seu trabalho, ou os familiares, ou amigos até, te façam duvidar daquilo que um dia Deus te prometeu. Porque Deus tem maravilhas para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas, lembrando, não vai ser só dia ensolarado. Vai ter dias chuvosos. Vai ter tempestade, né? Vai ter momentos que Jesus vai te chamar. E você vai ter que estar de prontidão para reconhecê-lo. Porque aqui a gente pode ver que muitos dos discípulos de Jesus, que já estava andando com um tempo com ele, já estava andando com ele com um tempo, já presenciou coisas que Jesus fez, não o reconheceu. Achou que era um fantasma, né? Então, que a gente venha a reconhecer Jesus. Que a gente venha a identificá-lo, independente da situação, independente daquilo que a gente esteja passando, que a gente venha reconhecer a voz de Deus, que a gente venha reconhecer Jesus, para que quando acontecer dele nos chamar, a gente está de prontidão. Porque ele nos chama para fazer coisas maiores. Ele nos chama. E a gente tem a capacidade de fazer. Basta ter fé e acreditar e não duvidar. Por mais que esteja difícil, por mais que a tempestade te leve para trás, não desanime. Tenha fé, porque Ele tem poder para curar e libertar. Ele tem poder para fazer infinitamente mais em nossas vidas, gente. É não vacilar, é não duvidar, sabe? É orar, pedir orientação para Deus. E outra, quando você errar, não torna o seu erro maior que Deus. Porque a gente é humano, a gente vai errar. Mas que a gente não deixe que esse erro se torne maior que Deus. Sabe? Não deixe que esse erro se torne um empecilho para que você busque mais a Deus. Então, gente, é isso. Tenha fé. Não duvide daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Coloque metas. Sim, coloque metas. Fala, não, essa semana eu vou orar 2 vezes por dia. Coloque metas. Coloque metas. Que você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Vai fazer infinitamente mais. E lembre, está difícil? Deus está com você.
Jesus está com você. Pode não parecer, porque muitas das vezes, quando a gente olha para a dor, olha para a situação, muitas das vezes a gente não consegue ver Deus. É normal, porque a gente vai acontecer que a gente se desvie, mas que a gente lembre que Deus está conosco, que o Espírito Santo de Deus está conosco, que por mais que esteja uma situação difícil, Ele tem poder para mudar. Então, gente, foco. Mantenha o foco em Deus e Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Que a paz de Cristo estejam com vocês. Valeu!